plugados e plugadas, tudo bem com vocês? A mulher se destaca pela habilidade de gerenciar várias tarefas simultaneamente, como cuidar da casa, filhos e maridos quando tem, vida social, empresarial, mas fica aí algumas perguntas. Se ela cuida de tudo, sobra tempo para ela? E quem cuida dela? E quando dizer basta ou pedir ajuda? Para conversarmos sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Neide Maria de Oliveira para bater um papo aqui conosco. Olá, Neide, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite aí para o Plugado na Saúde. Eu que agradeço, Juliana, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sobretudo nesse mês de março, né, que a gente está comemorando aí o mês da mulher, muito bom trazer esse assunto. Nossa, muito obrigada. E foi um assunto em que, assim, muitas pediram, mandaram perguntas pra gente, para ser um tema abordado aí no Plugado, né? Que bom. E aí eu queria que você falasse um pouco de como que a mulher pode lidar com o equilíbrio entre as múltiplas tarefas, a vida pessoal, profissional. Essa é uma pergunta até interessante, porque eu acredito que a resposta está até na própria pergunta, né? Que é essa questão do equilíbrio. Eu acredito que essa é uma grande ferramenta que nós mulheres precisamos trabalhar no dia a dia. Nós já somos multitarefas, não tem jeito. Acumulamos vários papéis, várias funções. Então, o mais importante é equilibrar essas atividades no dia a dia para que a gente consiga se sentir bem fazendo essas tarefas. Tem uma atividade que eu gosto bastante, a gente consegue encontrar até na internet, tal, se você pesquisar lá, que chama Roda da Vida. Essa roda da vida, ela é uma roda mesmo, né, onde a gente consegue fazer um gráfico de como nós estamos, é uma autoavaliação, como nós estamos nas nossas diversas áreas da vida, né? Então lá já tem dividido por todas as áreas da vida. Eu gosto de sempre fazer esse exercício para a gente olhar em qual área que nós estamos mais em desequilíbrio. Porque às vezes a gente está se dedicando muito ao trabalho e deixando outras áreas, inclusive pessoais, como saúde, né, espiritualidade, outras áreas que também são importantes para a gente de lado. Né? Então nós estamos sacrificando algo que é importante para cada um de nós. Eu gosto também de fazer essa autoanálise olhando para os nossos valores, né? Ou seja, o que é importante para mim enquanto pessoa, né? O que eu não posso abrir mão. E aí a gente vai conseguindo ajustar no decorrer do nosso processo, da nossa vida, né, essas atividades para que a gente não deixe coisas importantes de fora. E quando eu falo coisas importantes, eu não estou falando só de resultados, de trabalho, de cuidar da casa. Estou falando de coisas importantes para você enquanto mulher, né? Seu autocuidado, seu tempo de descanso, seu lazer. Então a roda da vida é uma boa ferramenta que a gente pode utilizar como uma autoavaliação para buscar esse equilíbrio no dia a dia. O que eu preciso fazer, né, para encontrar esse equilíbrio? Eu vou testar depois, vou procurar lá, eu vou fazer pra mim, vou entregar pra minha mãe também, pra ela participar. É bem legal. Que é bem legal, né? Sim. E quais são os desafios enfrentados por essas mulheres nessa múltipla tarefa, assim? Juliana, eu penso que tem muitos desafios, né? E se a gente for olhar para a vida de cada mulher, particularmente, cada uma delas tem desafios pessoais para enfrentar essas múltiplas tarefas. Mas tem 3 desafios que eu considero que eles são bem comuns à maioria das mulheres. O primeiro deles é a carga mental e emocional que a mulher coloca nessas responsabilidades. Eu não sei se acontece com você ou com pessoas próximas de você, mas às vezes a mulher, ela delega uma tarefa, ela até deixa que outra pessoa faça, mas ela não se desconecta daquela tarefa, né? Então assim, tem outra pessoa executando aquilo, mas ela está emocionalmente, mentalmente gastando energia com aquela tarefa. Então às vezes o marido, né, uma mulher casada, vai levar os filhos para a escola ou para as outras atividades, mas a mulher está pensando naquilo. Poxa, será que ele levou? Será que deu tudo certo? Será que ele colocou essa roupa na criança? Então, ou seja, é como se ela não se desligasse daquele processo. Então, esse é um grande desafio para as mulheres. Eu escuto muito essa queixa da carga mental que a mulher traz. Às vezes ela até fala, não, eu tenho ajuda, eu tenho apoio, mas ainda assim eu estou muito cansada porque eu tenho que ficar cuidando de tudo. Mas cuidando de tudo o quê? Se você delegou essas responsabilidades, né?
Então, a mulher tem esse grande desafio. O outro grande desafio que eu vejo nessa multitarefa das mulheres é, de fato, a imposição, né, social que existe sobre a mulher tem que fazer essas atividades, tem que cuidar da casa, né? Mesmo que ela trabalhe fora o dia inteiro igual ao homem, acaba vindo essa carga social. A responsabilidade. A responsabilidade jogada em cima dela. E em alguns aspectos tem até uma violência, né, a partir daí, que não necessariamente, às vezes tem casos que chegam a agressões, né, físicas, de fato, mas uma violência velada, né, de cobrança, né, de subjugar ali o que ela está fazendo, né, de desvalorizar talvez todo o esforço que ela faz fora. Então eu vejo que esse também é um grande desafio que as mulheres enfrentam. Porque às vezes quando ela consegue se desligar, ela fala, poxa, olha, eu vou deixar que o outro faça e me ajude, mas existe uma cobrança por trás que é como se não deixasse ela se desligar desse contexto, né? E a mulher acaba sofrendo muito com esse processo. Aí aquelas que assim, não cuida, cheguei cansada do trabalho, não cuidei da casa, chamada até de preguiçosa, né? Que aí essa parte de julgamento. Exatamente, né? Os pejorativos, né? O julgamento, às vezes até dentro da própria família, né? Dentro do próprio ambiente, né? A gente tem mudado, né? Estamos vendo na cultura mudar um pouco esse movimento das mulheres, dos homens, das famílias, mas ainda é muito pequeno, né? Nossa, tá devagarzinho ainda, né? Sim. E você falou da questão, eu lembrei de um fato do delegar a atividade. Eu tenho uma amiga que falou que passa pro marido dela o serviço de casa e vai lá e varre. Só que ela não dá conta. Ele varre do jeito dele, o que ela faz? Vai lá e varre depois. Eu falei, pra quê? Deixa ele fazer, fez do jeito dele, mas acabou assim, eu não dou conta, vou lá e varre atrás. E aí você tocou numa questão importante e que eu penso que é muito valiosa nós falarmos aqui, que esse processo das múltiplas tarefas, ele também é um processo de autoconhecimento, né? De nós entendermos, não dá pra gente só jogar a responsabilidade para fora, né? Porque a cultura, a cobrança dos outros e etc. Mas é um processo nosso, né? Porque às vezes somos nós que queremos ter o controle de tudo. Né? Eu escuto muito as pessoas falarem assim, é porque fulano não faz como eu faço, né? É porque isso não é feito do jeito que eu gosto, mas peraí, o que é mais importante? Ser feito do jeito que você faz, ou do jeito que você gosta, ou você ter tempo para fazer coisas que são também mais importantes para você? Então é um questionamento que às vezes nós mulheres precisamos fazer, porque senão a gente tá queixando que não tem tempo, né? Tá queixando que não dá conta, que é muita coisa, mas também não conseguimos sair desse lugar, né? A gente acaba meio que amarrando aquilo ali na gente como se não tivesse como viver sem aquilo, e não é bem assim que funciona. Às vezes o outro não vai mesmo fazer como você, porque não é você, mas isso não significa que não seja feito, né? Eu fiz o jeito dele, ele ajudou, né? Exatamente. Querendo ou não, ajudou. E eu tenho também outras amigas que, assim, em vez de pedir, né, ajuda, vai lá, faz, deixa de sair, se divertir, ter um momento dela, e fica assim, querido, mas tinha que ficar arrumando casa. Eu falei, Deus, toma conta. Não, preferi divertir. A casa vai estar do mesmo jeito? Exatamente. Tem que fazer essas escolhas, né? Estabelecer essas prioridades. O que é mais importante para você nesse momento. Não que você não possa fazer outras coisas, mas será que eu realmente preciso fazer isso agora? Né? Será qual que é o impacto, né, de eu deixar a minha cozinha sem arrumar para ir na praça tomar sorvete se tiver filhos, por exemplo, né? Com meus filhos, né? O que pesa mais? Eu viver esse momento ali com os meus filhos, talvez eu gastar 1 hora ali para fazer isso, ou eu manter minha cozinha bem arrumadinha e não viver esse momento com os filhos? Então, são escolhas, né? Que aí a pessoa precisa entender o que ela quer naquele momento, né? E ir fazendo essas escolhas gradativamente. Eu falo isso com minha mãe também, que ela falou da cozinha, chega depois da almoço, depois eu arrumo pra você, aí chega o final de semana, vamos ficar de preguiça aqui comigo um pouco? Não, vamos lá primeiro. Aí na hora que vai deitar, eu falei, agora eu tô levantando, tô indo fazer outra
deixada para depois, né? Não é deixar de fazer, mas postergar um pouquinho, né? E você chegou a falar da questão social, podia falar mais as expectativas sociais e culturais que influenciam a capacidade da mulher desempenhar essas várias funções, esse julgamento, né? Eu acredito que tem um grande impacto social, né, Juliana? Porque se a gente, não tem como a gente olhar para a nossa realidade sem a gente olhar para a história, né? Para como foi a caminhada até aqui, as coisas que aconteceram, né? E aí, assim, se a gente for, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, as mulheres fizeram muito esse movimento de ir para o mercado de trabalho, né? Porque a economia estava lá arrasada, os homens estavam na guerra e quem que ia manter as famílias? Né? Quem que ia colocar comida na mesa, né? Então as mulheres fizeram esse movimento de ir para o mercado de trabalho acumulando já tarefas, né? Porque também eram donos de casa, os homens não estavam ali para ajudar ou fazer qualquer coisa, embora naquela época ainda a cultura era bem diferente do que é hoje, né? Mas enfim, elas fizeram esse movimento e nunca mais voltaram só para casa, né? Fizeram esse movimento de ir para fora, trabalhar e tal, e continuaram esse movimento. Então, a gente tem esse processo de que a mulher vai para fora para se realizar também enquanto mulher, enquanto profissional, né, as suas aspirações pessoais, as suas habilidades, né, porque as habilidades da mulher, elas não se resumem às habilidades domésticas, né? Hoje nós temos visto mulheres aí ocupando grandes áreas de destaque, tem áreas hoje que elas são dominadas pelas mulheres, isso é maravilhoso, né? Mas todo esse processo que a gente vem construindo, ele vai influenciando, porque a cultura e o social, ele não muda tão rápido quanto a dinâmica da vida. Então, a dinâmica da vida mudou, as famílias mudaram, mas a cultura, ela muda muito lentamente, né? Então, nós ainda estamos muito embutidos nesse processo cultural. E o patriarcado, que a gente não pode esquecer, que nós viemos de uma cultura do patriarcado, ainda temos isso de uma mulher submissa, subjugada, né? Que tem que de fato se tutelar, que não tem voz, né? Que tem que fazer o que tem que cumprir as suas funções. Curioso que outro dia eu estava olhando no Instagram algumas coisas assim aleatórias e eu vi um depoimento, uma postagem lá de uma pessoa falando, contando um pouco da dinâmica dela, do dia a dia. E ela falou assim, olha, como eu trabalho muito e tal, quem cozinha aqui em casa é meu marido. Eu nem sei cozinhar direito, né, entre as coisas que ela falou. E aí eu fui ler os comentários, falei, deixa eu ver o que as pessoas estão falando sobre isso. Né? E aí é impressionante como a própria mulher, né, olha para isso com uma cultura, com um pensamento machista. Né? Porque tinha mulheres falando assim, você devia ter vergonha de falar que o seu marido cozinha para você, né? Ou de deixar o seu marido cozinhar para você. Então, esse impacto cultural que toda a história foi trazendo pra gente, a gente está começando a modificar, mas ele ainda é muito forte na gente. E tanto da família também, essa parte da criação também, né? Porque, por exemplo, a gente lá em casa foi muito criado para fora, né? A parte. Então, muitas coisas eu vejo minhas amigas também ainda nessa parte machista e tudo mais e acho tudo muito engraçado. Exatamente. Exatamente, olha só, você está falando que você foi muito criada para fora. Na minha casa, por exemplo, a minha mãe sempre foi dona de casa, sempre ajudou com algumas coisas, mas tudo que ela fazia era dentro de casa, né? Quem saía para trabalhar era o meu pai, né? E às vezes eu me pego nessas cobranças também, né? De falar assim, poxa, nossa, acho que estou tendo tanto tempo para ficar com as meninas e tal, né? Mas é uma dinâmica familiar diferente, né? Então as minhas filhas já vão vir com uma criação diferente de mamãe que sai para trabalhar, que vai, leva na escola, não sei o quê, mas que vai para o trabalho depois. Então, a gente também precisa respeitar esse processo, né? Porque culturalmente foi o que eu aprendi, que a mulher fica em casa, cuidando da casa e o marido sai para trabalhar, né? Mas não é a minha dinâmica de vida. Então, assim, em alguns momentos entra em conflito, né? E aí a gente precisa falar, peraí, isso aqui eu já dou conta de fazer, então vou fazer esse movimento. E aos poucos a gente ir se libertando para também não sobrecarregar, né, Juliana? Nossa, com certeza. Tô lembrando, o pessoal ria muito de mim que eu fui ter um fogão morando sozinha depois de muito tempo. Falei, gente, eu comia fora, né? Eu comia fora, eu resolvi de outra forma. Mas assim, o fogão, porque eu não nasci, eu não consigo ter essa coisa de ter um momento de, vamos dizer assim, de dona
casa, cuidar da casa. Aham. Pra mim, isso é o último caso. Eu tenho que ter minha casa limpa, organizada, pronto, arrumei, mas eu não fico sofrendo com essas coisas, essas questões. Então o pessoal sempre achava muito engraçado eu ter comprado fogão depois de muito tempo. E não tinha praia, não. Não tinha praia. Eu ia me virando, ia no restaurante, na padaria, dava o meu jeitinho. Sim. Mas foi uma fase assim que o pessoal fica como? Como assim, Gente, né? nem ligo pra isso. E olha que legal, você trouxe esse exemplo seu, aí a gente volta lá na pergunta que você tinha feito sobre os desafios, né? Percebe como a carga mental é um grande desafio para as mulheres que não vivenciam esse processo dessa forma. Porque você, por exemplo, vai lá, almoça no restaurante ou não faz nada a comida em casa e tá tudo jóia, tá tudo bem, não tem culpa nenhuma nisso. Mas a mulher que vem de uma outra cultura, talvez ela se sinta culpada, né? Que a gente escuta muito esse discurso das mulheres, né? Se sentindo culpadas por não estar fazendo, por não estar conseguindo cozinhar para os filhos ou para a família, ou às vezes não estar fazendo outras coisas, não ter tempo para si mesma, né? Quando ela para descansar, já é meia-noite. Nossa. Ou seja, Acabou o dia, não é mais um descanso, aí já é hora de dormir. Não é só para descansar. Então, vem essa cobrança emocional, psicológica, cultural, que vem de fora, mas que vem dela também. Né? Pelos aprendizados, pela forma como ela foi criada, pelas exigências, né, da cultura da sociedade. Então, é um processo que é individual, né? Cada um tem que ir trabalhando isso dentro de si mesmo, né? Ah, isso é verdade. E a gente vem falando, a tecnologia de hoje pode ajudar as mulheres no gerenciamento das tarefas, assim? Eu acredito que ajuda demais. Agora que eu queria dar aquele robôzinho pra casa, menos um problema. Eu penso que a tecnologia é uma grande aliada, né? Assim, não só na casa, né? Com as tarefas, a praticidade de às vezes você ter ali eletrônicos, né, e recursos que antes você não tinha, né? Se você pensar que, sei lá, não saber precisar uma data, mas talvez uns 40 anos atrás, pouquíssimas pessoas tinham uma máquina de lavar, por exemplo, de lavar roupa lá na mão. Olha o tempo que isso gasta, né, a energia que isso gasta. Então, ou seja, para a limpeza da casa, né, hoje tem vários recursos, tem aspirador de pó, tem robozinho, tem um monte de coisas que facilita essa dinâmica do dia a dia. Mas não só nesse ambiente familiar, de casa, mas fora também do trabalho, né? Hoje você pode resolver coisas pelo WhatsApp, fazer uma reunião online, às vezes enquanto, né, tá esperando o filho fazer áudio, alguma coisa, você tá numa reunião resolvendo alguma coisa com uma pessoa ali por telefone. A própria programação das tarefas, né, as agendas, os aplicativos, os lembretes, né, que nos ajudam a lembrar do que fazer. Então, o que eu falo assim, a gente precisa entender como que essas tecnologias podem nos ajudar e como que eu vou usar. Se eu sou uma pessoa que às vezes acabo me perdendo nas tarefas e quando eu vejo, já passei 3 horas fazendo uma coisa e nem tomei água, por exemplo, ou nem tirei um tempinho para descansar, então põe no celular. Eu ia perguntar agora. Exatamente. Pôr lá, né, na agendinha, falar assim, momento pra mim. Isso. Esse horário. Exatamente. Tem aplicativos, inclusive, que fazem isso, né? Você faz uma programação e ele te lembra, tá na hora de tomar água, né? E o importante é você parar e fazer. Né? Porque muita gente coloca tudo bonitinho no aplicativo e não faz nada. Na hora que para, ele pula ali e executa, né? Mas, ou seja, a tecnologia ela pode nos ajudar, né? A gente usar isso a nosso favor. Então, olha ali quais prioridades você estabeleceu, o que você já fez. Poxa, eu coloquei aqui que eu quero ter tempo para descansar na semana, né, durante o dia, mas até agora eu não descansei. Então, começa a mudar essa rotina. Eu sei que às vezes parece difícil, mas a gente precisa dar um passinho de cada vez. Se hoje você conseguiu mudar uma coisinha, ótimo, amanhã você continua tentando fazer isso, porque é gradativo. Não é de uma hora para outra, porque se for também assusta e você não dá continuidade. Igual quando a gente vai pra academia, né? A gente não vai pra academia e logo já emagrece. Seria ótimo, né? Sonho de todo. Sonho de todo mundo. Só de entrar pela porta você já tá, né, com o corpo que você gostaria. É um processo. Né? Às vezes você passa meses ali até você começar a ver perda de peso, ou pelo menos, né, definição de alguma coisa.
E na nossa vida também é a mesma coisa. Ah, Ney, mas eu não tenho hábito de tomar água, então sempre esqueço. Poxa, põe no celular e na hora que apitar, vai lá e toma água, né? Então, vai fazendo isso gradativamente, porque depois vai se tornando um hábito, vai ficando mais fácil, né? O importante é ver que aquilo vai trazer um benefício para você. Ô Neide, me fala quais as estratégias que as mulheres podem usar para priorizar e organizar suas múltiplas responsabilidades aí. Você pode me falar mais? Vamos lá, Ju. Eu acredito assim, tem muitas ferramentas que hoje podem nos ajudar. Né? Tem ferramentas de gestão do tempo, tem aplicativos, como nós falamos aqui anteriormente, tem muitas ferramentas que podem ajudar a planejar, monitorar, gerenciar essas múltiplas tarefas. Né? Mas agora tem algo que eu penso que é muito importante para as mulheres. Porque às vezes tem mulheres que falam, mas eu uso um monte de planilha, de ferramenta, eu coloco na agenda, mas não funciona, não dá certo, não consigo, né? Porque esse processo, ele também é um processo de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, entender como que eu funciono, né? O que é importante para mim. Preciso entender como que as minhas emoções influenciam a minha dinâmica. Porque conforme o meu estado emocional, a minha dinâmica com as multitarefas, com o meu dia a dia, muda completamente. Atrapalha a rotina. Atrapalha a rotina, né? Às vezes tem pessoas que têm são mais agitadas, né? Mais dinâmicas mesmo, então elas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então tem que ir falando, opa, peraí, deixa eu respirar, parar, né? Então tem outras que já são mais devagar, já demoram, já tem desafios às vezes para poder se lembrar de algumas coisas. Então a gente tem que ir encontrando, não tem como dar uma receita de bolo, sabe? Porque é muito individual, né? Mas eu acredito que o mais importante, primeiro, além de usar recursos que você entenda que vão te ajudar, é buscar se compreender emocionalmente. Porque conforme o meu estado emocional, isso vai impactar na minha dinâmica naquele dia, né, ou com aquelas atividades, né? E entender suas crenças, os seus valores, porque como a gente está conversando aqui, isso tudo vai influenciar. As minhas crenças, elas vão influenciar a forma como eu enxergo a mim mesma, a vida, as pessoas. Então, o meu olhar para tudo isso vai determinar como é que eu lido com tudo isso. Vou te dar um exemplo. Quando as minhas meninas estavam pequenininhas, elas estavam numa escolinha que eu adoro até hoje, né? Mas elas não estudam mais lá. E tinha uma auxiliar lá da professora, que é uma pessoa maravilhosa, assim, a gente acabou tendo um contato muito próximo. E eu lembro que uma vez ela falou assim comigo, eu consigo saber exatamente quando é você que preparou as meninas e quando é seu marido que preparou as meninas. Para ir para a escola. Eu vejo diferença no lanche, eu vejo diferença na roupa, eu vejo diferença no cabelo, né? Então, assim, a gente precisa respeitar isso, né? Porque cada um vai lidar de um jeito diferente. Agora, se eu fico pensando, nossa, será que meu marido não está preparando as meninas bem? Né? Aí eu vou ficar sofrendo com isso, ou eu vou ficar querendo intervir na forma dele fazer. Mas isso tem a ver com ele? Não, isso tem a ver comigo. É o meu olhar para aquilo, né? Que aí tá de dúvida, de insegurança, ou de achar que não está sendo bem feito, né? Então percebe que como essa gestão das multitarefas, do tempo e tudo mais, ela também tem muito a ver com a gente, né? A forma como eu estou conduzindo isso na minha vida. E se você não tiver esse cuidado também, você atrapalha o seu relacionamento com o seu marido ou com quem você convive e acaba refletindo nas filhas, né? Sim, nas crianças também, né? Que é um problema isso. Então, se policiar quanto isso é muito importante. E, Neide, o que você tem a dizer sobre a questão de quando a mulher decide ser do lar? Sair, eu quero ficar só por conta de criar meu filho, ou só por conta de quero ficar em casa, cuidando da casa. Sim, eu acredito que é esse processo de autoconhecimento, fazer escolha, né, Juliana? Eu não vejo que está certo ou errado, né? Cada um vai escolher aquilo que quer fazer naquele momento, né? Então eu acho que a mulher ficar só em casa também já tem muitas tarefas, né? Porque tem muita coisa para fazer, exatamente, né? A gente está falando muito aqui dessa questão de sair para fora para trabalhar, de ter filhos, de etc. Mas
Se a gente for olhar num contexto geral, independente desse caminho, a mulher ela vai ter diversos papéis, né? Mesmo uma mulher, por exemplo, que não é casada, não tem filhos, às vezes ela estuda, às vezes ela trabalha, aí tem que cuidar de si mesma, tem que fazer atividade física, tem que, né, manter um padrão de beleza que socialmente às vezes impacta para ela e há uma certa cobrança, ou seja, tem muita coisa para fazer também, né? O que acontece é que quando ela vai trabalhar, tem filho, aí vai cuidar de casa, aí vão se acumulando ainda mais coisas, né? Vai tornando mais desafiador. Mas a mulher que está dentro de casa, só cuidando, se essa é uma decisão dela, né, uma escolha, às vezes tem mulheres que querem fazer isso mesmo, tem mulheres que querem fazer isso por um tempo, às vezes tem filhos e aí enquanto os filhos estão pequenos, né? Eu vejo muitas mulheres fazendo esse movimento e isso é muito legal, né? É importante ela fazer isso entendendo que esse é uma decisão dela, que é uma escolha dela e que ela pode fazer isso também com leveza, né? Sem ter que aceitar essa pressão de que, poxa, nossa, mas você está em casa só por conta de... Não tem nada de errado com isso. Né? Se a sua dinâmica de vida te possibilita isso e é uma escolha, né? Tá tudo bem. Vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, vai cuidar de você também, né? Então eu penso que é muito mais nesse caminho da gente se conhecer, entender o que naquele momento é mais importante para mim. Do que eu não quero abrir mão e que talvez se eu colocasse um trabalho no lugar, eu teria que abrir mão de alguma coisa que para mim é muito importante e eu não quero abrir mão. Então eu penso que está tudo certo, né? Desde que você esteja tranquila com isso ou tenha sido uma escolha sua, vai lá viver e ser feliz e fazer o que tem que fazer naquele momento. E, Oneide, de que maneira a saúde física e mental dessas mulheres podem impactar negativamente? Assim? Nossa, impacta demais, né, Juliana? Esse acúmulo de tarefas, de atividades, ele tem um impacto muito grande na saúde, em todos os aspectos da mulher. Primeiro, a gente vai olhar para a questão do estresse, por exemplo, que isso gera. Imagina, muita pressão. Muita pressão, uma dinâmica de vida muito corrida, né? Então você vai lá, faz uma coisa, vai e faz outra, aí você está pensando em tal coisa que está acontecendo em casa, aí no trabalho, aí você chega em casa e diz, nossa, isso eu tenho que fazer tal coisa no trabalho. Então ela fica num ritmo acelerado o tempo inteiro, né? Mesmo que eu escuto de muitas pacientes, muitas clientes, às vezes falando assim, às vezes eu deito lá no sofá para dar uma descansada, mas a minha cabeça não desliga, eu tô pensando, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, eu não terminei tal coisa. Então, ou seja, é um acúmulo de atividades. Né? A própria tecnologia hoje, ela já traz isso pra gente. Às vezes tem gente que fala assim, eu vou descansar. Onde que ela vai descansar? Mexendo nas redes sociais. E o tanto de estímulo que essa rede social traz pra gente. Né? De ficar olhando um monte de coisa, a vida de outras pessoas, aí você vê lá a sua amiga no salão ou curtindo férias, você fala, puxa vida, né? Como que eu tô? Então já faz um comparativo, né? Se sente frustrado, fala, poxa, quanto tempo eu não tiro férias? Então percebe que às vezes até o mecanismo que eu estou usando para descansar não é o melhor, né? Assim, o que vai me fazer sentir melhor emocionalmente, mentalmente. Então esse estresse é um impacto gigante na saúde da mulher, porque ele vai trazer alterações muito importantes, né, nesse contexto de saúde. Eu vejo que a ansiedade é algo que está sempre acompanhando esse processo, né? Sempre esse excesso de preocupação, esse excesso que se eu vou dar conta, né? O medo ali de se frustrar, o medo de frustrar o outro, o medo de não dar conta de assumir esse papel que ela quer assumir, mas que ao mesmo tempo fica aquela insegurança, estava gerando muita ansiedade, julgamento das outras pessoas, né? A depressão, porque vem a frustração, né? As inseguranças, às vezes os desafios da vida, né? Que vão acontecendo, né? Porque a gente não só ganha, né? Tem muitas perdas e ganhos nesse processo. A vida é uma onda, né? E imagina, a gente já vai vindo desestruturado, talvez, em função do estresse, em função dessa dinâmica corrida, de não conseguir equilibrar isso, né? Aí eu tô falando não de uma pessoa necessariamente ter uma vida corrida, mas de ela não ter equilíbrio sobre isso, não estar se sentindo bem dentro desse contexto. E aí tem uma perda familiar, por exemplo.
né? Aí o impacto provavelmente vai ser muito maior do que talvez uma pessoa que, claro que não é tão né, direta assim em relação, mas de uma pessoa que talvez estivesse mais tranquila, mais equilibrada emocionalmente e tudo mais. Então as perdas, elas são muito grandes. E é importante você trazer essa pergunta, porque nós mulheres precisamos olhar para isso. E é justamente essa pergunta que às vezes a gente tem que fazer. Vale a pena eu sacrificar a minha saúde, o meu bem-estar em função disso que eu estou fazendo? Né? Pensar. Porque senão vai chegar lá na frente, eu vou ter que parar tudo mesmo, porque eu vou ter que parar para cuidar da minha saúde, né? Do bem. Dizem que se a gente não faz algumas coisas que precisam fazer, a vida vai dar um jeito de fazer a gente parar para poder fazer. Vai né? cobrar de outra forma lá na frente. Então, a gente precisa olhar um pouco para esse contexto da saúde com muito cuidado mesmo. Né? Hoje nós podemos viver muito mais anos do que se vivia há tempos atrás. Mas como é que nós vamos viver esses mais anos que nós podemos viver? Primeiro, a gente precisa estar bem. E cuidar desde já. Que a gente chegue lá, né, sei lá, com 80, 90 anos, bem, né, saudável, e a gente consiga usufruir esse tempo a mais que a gente está ganhando aí. E existem, assim, benefícios, a gente fala dos maneirismos, mas existem benefícios dessa rotina cheia de atividades, né? Eu acredito, assim, que a gente pode tirar muitas coisas boas daí, né? Talvez aprendizado, né? Desenvolver nossas habilidades, né? Olha o tanto de coisa que a gente vê as mulheres sendo capazes de fazer, que antes você não via, né? A gente está vendo mulheres em cargos de liderança, por exemplo, quando você vai para o trabalho, assumindo grandes empresas, abrindo grandes negócios e tendo muito sucesso. E era um lugar que a gente não via habilidades das mulheres sendo desenvolvidas nesse ambiente, né? Usando quem elas são, de fato, como mulher, para fazer com que as coisas acontecessem. Por outro lado, a gente vê também os homens se movimentando, né? Então, assim, olha quantos homens hoje já assumem atividades domésticas, né? Atividades com as crianças, o que antes talvez a gente via menos. Eles eram julgados também quando faziam essas atividades. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente vê o homem podendo também desenvolver outras habilidades, até emocionais, que antes ele ficava meio travadão para desenvolver, mas ele queria, né? E faz parte desse processo. Acho que tem benefícios para ambos os lados, né? Essa questão da mulher também sair, se conectar com outras pessoas. A mulher, ela tem muito essa característica da conexão, né? Assim, salvo cada um com seus perfis, mas a mulher tem muito mais essa questão do contato, do relacionamento, né? De querer conversar com as outras pessoas. E fazer esse movimento de sair, de expandir as possibilidades para ela, de poder ir para a academia, de poder fazer outras atividades, ou mesmo que seja caminhar no quarteirão com uma amiga, isso tem um benefício. Eu vejo muitas assim, eu vou usar o exemplo da minha mãe também, que já tá saindo um momento para ela, saindo com as amigas, tira um dia na semana, vai dar uma volta, né? Exatamente. Só a mulher exatamente para relaxar, né? Isso mesmo. Então vai trazendo outras possibilidades para a mulher, né? Isso vai melhorando a autoestima, a autoconfiança. Expandindo essa capacidade de socialização, de relacionamentos, traz aprendizados para a vida, porque também quando você tem a possibilidade de conversar com o outro, fala, poxa, minha vida está assim, o outro fala, poxa, mas eu também estou vivendo isso. Traz um certo conforto, né, de saber que você não é a única pessoa passando por aquele processo e às vezes as pessoas podem se ajudar. Então eu vejo que sim, tem muitos benefícios, né, nesse movimento de múltiplas tarefas. O maior desafio é conseguir equilibrar isso para que seja saudável. Para que não prejudique, igual você falou, da saúde e tudo mais. E como que o comportamento machista afeta essas tarefas, assim? Ainda é muito forte isso, né? Como eu falei, não só do homem para a mulher, mas da cultura como um todo, né? Da mulher para a própria mulher, né? Da autocobrança que a mulher faz. Então essa nossa cultura machista, ela tem um impacto muito grande. E eu vejo que os maiores impactos, esse processo da autocobrança, de às vezes a gente querer fazer, mas ficar, será que é certo, será que não é, será que eu vou ser julgado, será que o outro vai pensar? E dessa
dessa agressividade das pessoas, às vezes do próprio homem, na condução de tudo isso, né? De exigir, de às vezes exercer ali uma violência psicológica, né? Que às vezes ainda tem muito, né? No ambiente profissional, eu vejo que às vezes a desvalorização do trabalho da mulher, né? Em detrimento do homem. Então, a gente escuta fatos, né? De às vezes uma mulher numa mesa de reunião, a palavra dela, ela não é valorizada quanto a do homem, né? Às vezes ela fala uma coisa super legal e aí não dá luz para aquilo, mas dá luz porque o homem falou. Então, assim, essa cultura machista, ela ainda está muito impregnada, né, na gente. E, como eu falei, a cultura, ela muda muito mais lentamente do que a nossa dinâmica, mas nós estamos num processo, né? Precisamos ir rebatendo isso, ir ocupando espaço, dizendo sobre o que nós queremos, da forma como queremos, conversando também com os homens, com os amigos, parceiros, para que isso vá mudando e a gente consiga ficar melhor nesse lugar, porque eu acho que para a mulher ainda é muito desconfortável, né? É muito desconfortável, porque sempre tem uma piadinha, sempre tem uma gozação, sempre tem algumas coisas que a mulher tem que lidar, e isso é cansativo, ser exaustivo, ela ter que provar. Olha só, a mulher, ela não só tem que ir lá e trabalhar e fazer bem feito, porque ela quer fazer bem feito, ela ainda tem uma carga mental de ter que provar que ela é capaz de fazer. Isso é muito cansativo. Sei bem como já passei muitas vezes assim, nossa, não é fácil. Nossa, não é fácil. E quando que é o momento da mulher pedir ajuda, falar um basta, para poder, assim, não, preciso de mim agora, preciso que vocês... O que você dá a dica aí pra gente? Ô Ju, eu penso que é nosso termômetro interno, né? Se você está ouvindo isso aqui, por exemplo, nessa nossa conversa, tá falando, nossa, cara, minha vida não estou dando conta do tanto de coisa, talvez seja um sinal de que você precisa dar uma reorganizada, né? Agora, se você está ouvindo e está falando, poxa, mas eu estou equilibrado, consigo fazer todas as coisas, estou me sentindo bem, apesar de às vezes estar mais cansado, mas eu tenho também tempo para descansar, tá vendo que as coisas estão caminhando e você está bem com isso, ok, né? Talvez não seja o momento, mas dá uma olhada para as áreas da vida, assim. Será que tem coisas que você está deixando de lado, né? Às vezes você está super bem no trabalho, mas aí todo dia que você vai para casa você está se sentindo super culpado porque você não está cuidando dos seus filhos. Não estou dizendo que você tem que largar o trabalho para cuidar dos filhos, eu estou dizendo assim, o que você precisa fazer? Será que você precisa trabalhar, fazer uma terapia, algo para trabalhar esse processo da culpa, que ele não precisa existir, né? De onde que vem isso, né? Às vezes você precisa de ajuda mesmo, física, né? Você precisa de alguém para te ajudar em casa, né? Ou redistribuir as tarefas da casa para que as pessoas que moram ali também possam colaborar, né? Eu vejo que às vezes são coisas simples, né? Lá em casa, por exemplo, as minhas filhas são pequenas, né? Tá aí com 12 e 9 anos, mas lá em casa a gente estabeleceu, olha, você comeu, almoçou, jantou, tomou um café, você vai lavar o que você usou. Você vai lavar seu prato, você vai lavar seu talher, né? E parece uma coisa boba, né? Mas, gente, o tanto que isso reduz a quantidade de louça que tem que lavar. Não, com certeza. Então, assim, vai olhando para a sua vida e vendo o que eu posso ir ajustando, né? Agora, se tiver num nível muito exagerado, aí tem que parar mesmo e fazer uma reflexão. Será que está valendo isso por isso? Né? Será que eu preciso mesmo sair de casa para trabalhar com um bebezinho, por exemplo, com outra criança para cuidar e aí fica naquela loucura? Então, ou seja, eu dou conta de ficar só em casa também, porque a gente não pode, é difícil avaliar porque cada um tem uma dinâmica. Às vezes a mãe, ela precisa trabalhar, porque só o marido não consegue cuidar da renda familiar, né? Então, tudo isso influencia. Então, o basta é a hora que chega quando está trazendo prejuízos para você. Eu acho que essa é a palavra. Está se sentindo prejudicada, seja na área de saúde, seja emocionalmente, está exausta, não consegue descansar. E aí eu quero deixar aqui, que eu penso que é importante, alguns sinais, sabe? Para a gente ver, já que você fez essa pergunta, que eu falo, olha, tem alguma coisa errada. Às vezes está tudo correndo bem no trabalho e tal, mas olha, meu sono, eu não durmo direito.
né? Às vezes, ou então eu até durmo, mas no outro dia eu tô exausta, parece que eu nem dormi. Isso é um sinal de que as coisas não estão bem, né? Às vezes eu não tô alimentando bem. Às vezes tem gente que fala assim comigo, Neide, eu alimento bem, eu como frutas, como verduras, mas como você come? Me conta, como que é a sua alimentação? Eu falo, eu tomo café da manhã tal hora e aí eu vou comer 1 hora da tarde. Tudo errado. Então, ou seja, não é o tipo de alimento que está errado, né? Mas é essa dinâmica da alimentação. Poxa, precisa comer com mais regularidade. Não dá para pensar que isso não vai ter um impacto na saúde, porque vai, mesmo que seja a longo prazo, né? Então, assim, essa questão do bem-estar físico, né? Às vezes está sempre cansada, com muitas dores, dor de cabeça o tempo inteiro. Todo dia eu tô com dor de cabeça. Não é natural ter dor de cabeça todos os dias. E acaba da mulher, sim, ela se guardando com a questão assim, não posso demonstrar minha fraqueza, porque eu tenho muita coisa, eu tenho que dar conta. Então essa leitura, eu acho que aí a gente vai colocando os bastos, né? Quanto mais itens tiver aí, eu tenho que falar, oh, peraí, tem que parar. Às vezes conflitos de relacionamento, né? Às vezes aí você vê pessoas que falam assim, nossa, meu relacionamento tá péssimo, né? Com o namorado, com em casa mesmo, tô conseguindo. Aí quando a gente vai olhar a dinâmica familiar, fala, cara, vamos olhar para isso aqui primeiro. O que tem que tirar alguma coisa aqui para dar um alívio para você, né? Então às vezes não é que a relação não vai dar certo, mas é que tem tanto estresse envolvido nessa dinâmica familiar que não dá nem para conversar, né? Então a gente pode ir olhando para a nossa vida e percebendo os sinais, né? Peraí, onde que eu preciso, onde que eu tô vendo? É igual uma febre, né? A febre vem para dizer que tem alguma coisa errada com o meu corpo. Então essas leituras também, a gente precisa ir olhando para elas para ver, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando bem, por que não está funcionando bem? E aí a gente poder parar. Quanto mais itens estiver na lista, mais está na hora de colocar limites e falar, eu preciso fazer uma mudança. Uma mudança no estilo de vida, né? Que eu penso. Nossa, e pra fechar, nossa, o papo tá uma delícia, muito bom. Pode demais, né? Vocês já sabem, me conhece, né? Porque eu gosto de falar. Aí a gente adora ouvir, a gente adora se deixar, a gente vai regando sem fim. E assim, eu queria saber, o que você diz sobre as empresas, como que podem oferecer suporte para essas mulheres? Ah, legal essa pergunta. Eu penso que é muito importante as empresas fomentarem cada vez mais essa questão do respeito às individualidades de cada um, né? Porque a gente vê muito esse movimento de uma cultura machista dentro do ambiente empresarial, né? Principalmente dentro de algumas empresas, sobretudo aquelas empresas que têm uma predominância do sexo masculino ali, né? Então isso que a gente falou, de ter que ficar ouvindo piadinha, de ter que às vezes o trabalho não ser valorizado, né? Então acho que começa por aí, da própria empresa ir fomentando essa mudança de cultura no próprio ambiente, né? Outra coisa, eliminar essas diferenças de gênero, né? Por exemplo, o homem ganha mais do que a mulher, às vezes fazendo a mesma função. Não faz sentido hoje mais, nesse contexto, a gente encontrar em empresas que tenham essa diferença, né? Se a mulher é tão competente quanto o homem para realizar aquela tarefa, não faz sentido ela ganhar menos do que o homem, né? Então, as empresas podem olhar para isso. Uma outra questão que eu penso que é importante é ir abrindo espaço para que a mulher também ela possa ser mulher nesse ambiente, né? Ela é mãe, às vezes. Tem que ligar pro filho. Vai ter que ligar pro filho, né? Às vezes, sim, às vezes se o filho teve um problema na escola, ou machucou, teve algum problema, sim, ela vai precisar se aguentar no trabalho. E aí faço uma ressalva, não só a mulher, mas para o homem também, que aí faz diferença. Né? Por que a mulher que tem que sair do trabalho? Eu não quero criar uma polêmica aqui, mas as empresas também pensam, poxa, talvez liberar aquele pai para ir lá buscar na escola. Porque aí, às vezes a mulher tem que abrir mão, ela tem que cancelar, porque o homem não faz esse movimento, ou talvez a empresa não pode fazer e tal. Então, assim, essas diferenças, outro dia uma pessoa estava me falando, né, da importância, por exemplo, o homem, eu acho que, penso que está mudando isso, eu não sei, talvez se você soubesse, você até vai poder completar aqui. A mulher tem licença maternidade, que já mudou, né, agora tem uma licença um pouco mais expandida, né,
Mas o homem tem 5 dias, não é isso? Eu não sei se aumentou. Também mas parece uma conversa, é, tinha nesse sentido, eu também não tenho certeza se aumentou. Mas vamos pegar o que era antes, né? Poxa vida, você tem filhos? Não, né, Ju? Não. Pois é, 5 dias para uma mulher que acabou de ter um bebê, muda toda a dinâmica da família. Às vezes aquela família não tem rede de apoio, os pais não moram ali naquela cidade, às vezes eles estão sozinhos ali. E aí o cara fica 5 dias com a mulher, ela fica sozinho o resto, sabe? Então assim, não é fácil. não é fácil. É bem complicado. As alterações dela, do corpo dela, né? De lidar, aprender a lidar com o bebezinho, né? Enfim, enfim, todo o processo que a maternidade requer aí, né? Sem romantizar, tem muitas dificuldades, mas é olhar para isso, não para o contexto, é uma mulher ou é um homem. Acho que a empresa pode mudar esse olhar. Poxa, é uma dinâmica para os dois. Então, assim, vamos olhar para isso para tentar proporcionar um maior bem-estar para essa mulher, né? Eu acho que tem muitas pequenas e grandes coisas que as empresas podem fazer. Uma outra coisa que eu vejo que é muito importante, não haver diferença com relação às oportunidades, né? Que as oportunidades de trabalho sejam oferecidas com base nas competências daquele profissional, não com base no gênero. Porque, às vezes, hoje a gente vê mulheres, por exemplo, assumindo trabalhos que antigamente eram só homens que faziam, e às vezes elas fazem muito melhor, inclusive. Se destacam, velho. Mas por quê? Olhou-se para a competência daquela mulher, não se ela é homem ou se ela é mulher, né? Então, eu acho que tem um trabalho longo aí que as empresas podem fazer. E como nas empresas a gente tem grupos, as empresas têm um papel muito importante nessa mudança cultural, né? Que é lenta, que é gradativa, mas as empresas podem dar um empurrãozinho aí, né? Se assumem isso e vão fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma mais eficiente, né? Ai, Neide, obrigada. Nossa, mais uma vez, gente, muito obrigada por terem assistido, ficado aí conosco. Neide, fala pra gente onde que o pessoal pode te encontrar. Olha, bom, eu tenho meu Instagram, né, que é neideoliveira.oficial, né, por lá também, se quiser me mandar mensagem, eu respondo, entro lá, né. Eu atendo aqui na Unimed alguns dias, né, e atendo também em particular, então estou à disposição, tem meu telefone, depois se vocês quiserem deixar aí, né, na descrição, fiquem à vontade para deixar. E eu estou à disposição, se precisarem de ajuda, se quiserem conversar, né, se precisarem de apoio aí para passar talvez pelos desafios que essas multitarefas trazem para o dia a dia da mulher. Ai, muito obrigada, gente. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Passe para todas as mulheres que vocês conheceram, para os homens também, que os homens também precisam escutar isso. Eles também têm multitarefas, né? Tem multitarefas aqui, ó, para poder a gente equilibrar e ser bom para todos. Então, assim, se vocês quiserem também fazer perguntas pra gente, pode deixar na descrição aí que a gente responde. Se quiser fazer uma pergunta mais privada, é só mandar no comunicacão@unimedinconfidentes.com.br. Nós ficamos por aqui, até a próxima terça, um forte abraço.